Leitura diária. Segundo livro de Crônicas, capítulo 30. A celebração da Páscoa. Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés, convidando-os para virem ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês. Não tinha sido possível celebrá-la na data prescrita, pois não havia número suficiente de sacerdotes consagrados e o povo não estava reunido em Jerusalém. A ideia pareceu boa, tanto ao rei quanto a toda a assembleia. Então, decidiram fazer uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. Pois muitos não a celebravam segundo o que estava escrito. Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais, com a seguinte mensagem: Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para vocês, que restaram e escaparam das mãos dos reis da Síria. Não sejam como seus pais e seus irmãos, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele os deixou em ruínas, conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados como seus antepassados, submetam-se ao Senhor. Venham ao santuário que ele consagrou para sempre. Sirvam ao Senhor, o seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram os seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão a esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará, se vocês se voltarem para ele. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e em Manassés, e até em Zebulon, mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. No entanto, alguns homens de Aser, de Manassés e de Zebulon humilharam-se e foram para Jerusalém. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. Uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém no segundo mês, para celebrar a festa dos pães sem fermento. Eles retiraram os altares que havia em Jerusalém e se desfizeram de todos os altares de incenso, atirando-os no vale de Cedron. Abateram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. O sacerdote e os levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor. E assumiram seus postos conforme prescrito na lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue que os levitas lhe entregaram. Visto que muitos na multidão não se havia consagrado, os levitas tiveram que matar cordeiros da Páscoa para todos os que não estavam cerimonialmente puros e que por isso não podiam consagrar os seus cordeiros ao Senhor. Embora muitos que vieram de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Mas Ezequias orou por eles, dizendo: Queira o Senhor, que é bondoso,
perdoar todo aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não estejam puros de acordo com as regras do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. Os israelitas, presentes em Jerusalém, celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Diariamente, os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao Senhor ao som dos instrumentos ressonantes do Senhor. Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas, que mostraram boa disposição para com o serviço do Senhor. Durante os 7 dias, eles comeram suas porções das ofertas, apresentaram sacrifícios de comunhão e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E toda a assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias, e a celebraram com alegria. Ezequias, rei de Judá, forneceu 1000 novilhos e 7.000 ovelhas e bodes para a assembleia, e os líderes 1000 novilhos e 10.000 ovelhas e bodes. Muitos sacerdotes se consagraram, e toda a assembleia de Judá se regozijava com os sacerdotes, com os levitas e com todos os que se haviam reunido, vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus, sua santa habitação. Amém? Para refletir, a festa da Páscoa havia caído no esquecimento. Essa celebração era em memória da libertação do povo de Israel do jugo egípcio, quando cordeiros foram imolados e seu sangue marcou os umbrais das portas dos filhos de Israel, livrando seus primogênitos da morte. Ezequias convocou não só o povo de Judá, mas enviou os correios com cartas para todo Israel. Todas as tribos foram convidadas a celebrar a Páscoa do Senhor. Aquelas cartas não continham apenas um convite para a Páscoa, mas um convite à vida eterna. As palavras do rei Ezequias não saíram dele mesmo, mas foram inspiração divina, uma declaração do amor de Deus a todo Israel, seu primogênito. Êxodo 4:22. Só que aconteceu algo impressionante. Os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim, Manassés, até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Que coisa mais triste! Se zombaram das palavras do mensageiro de Deus, então zombaram de Deus, e de Deus não se zomba. Gálatas 6:7. O apelo de Ezequias foi que o povo se voltasse para Deus, que não endurecesse o coração, para que o Senhor pudesse se voltar para o restante que escapou. E foi para um restante mesmo, pois apenas alguns se humilharam, e em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração. Um só coração. Eis que o que precisamos como povo de Deus, e isso faz muito sentido, já que servimos a um único Deus. Precisamos voltar ao Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, o Deus eu sou. Êxodo 3:14. O Deus Verbo, João 1:3. O Deus que não muda, Malaquias 3:6 e Tiago 1:17. O Deus que foi até a cruz por nós, Filipenses 2:8. Ele é o mesmo Deus com a mesma mensagem. Eu amo vocês, Jeremias 31:3. Que é isso que muitos têm feito, zombando dos mensageiros do Senhor?
O fato de fazermos parte do Israel espiritual de Deus, Gálatas 6,16, não nos torna automaticamente salvos, porque podemos estar em Israel, mas não sermos Israel. O convite de Deus é que façamos parte de alguns que se humilham, para que Ele nos conceda um só coração. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Jeremias 32, 39. Quando o povo de Deus se dispõe a lançar fora os altares pagãos, é porque antes os lançaram fora de seus corações. Os sacerdotes e levitas se envergonharam de se santificarem, pois a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela discerne os propósitos do coração. Hebreus 4, 12. Temos nós nos envergonhado quando confrontados pela palavra? O pecado que em nós habita tem nos incomodado? Cuidado! Quando agimos como o mundo, pensamos como o mundo, nos vestimos e comemos como o mundo, e nada disso nos incomoda. Estamos no terreno minado do inimigo. Enquanto não entendermos que precisamos temer a Deus todos os dias, também não compreenderemos que trata-se de uma necessidade urgente. Mas ainda havia muitos na congregação que não se tinham santificado. Contudo, como era a Páscoa, porém Ezequias orou por eles. Eis o verdadeiro líder de Deus, que não julga, mas intercede. Temos nós intercedido por aqueles que percebemos estar longe dos propósitos divinos? Ou estamos perdendo o nosso tempo e até a eternidade comentando sobre a vida de nossos irmãos? Jesus repreendeu os escribas e fariseus por ocuparem a cadeira de Moisés, o homem de Deus, e não viverem como ele viveu. E deu uma séria advertência aos seus discípulos e às multidões que o ouviam. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus 23, 3. Penso que não preciso comentar mais nada sobre isto. Cristo foi suficientemente claro. Permitam-me parafrasear a compassiva e sincera oração de Ezequias. Meu Deus, tu que és bondoso e misericordioso, perdoe estes teus filhinhos, porque apesar de ainda não estarem agindo em total acordo com a tua palavra, eles estão abrindo o coração para buscar ao Senhor. E qual foi a resposta divina? De rejeição? Não, de amor. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Percebem a semelhança deste episódio com o episódio em que uma mulher adúltera foi lançada aos pés de Jesus? Os seus irmãos na fé estavam prestes a apedrejá-la, quando o mesmo Deus que ouviu Ezequias e sarou a alma do povo, disse à mulher: Eu não te condeno, mulher, vai e não peques mais. João 8, 11. Onde há perdão, há salvação, e onde há salvação, há grande júbilo. E de dia em dia há gratidão e louvor. Honra ao Senhor, que sara e que salva. Quando há esta unanimidade entre o povo de Deus, ele suscita grande alegria, e a voz do povo é ouvida e a sua oração chega até a santa habitação de Deus, até os céus. Precisamos urgentemente dispor o coração para buscar o Senhor Deus. Então, a santificação virá, dia após dia, nos moldando e nos purificando de todo pecado. Você compreendeu tudo isto? Então agora é a hora de você, com gratidão, júbilo, se alegrar e louvar ao Deus da tua salvação. Ele quer te sarar, Ele quer te salvar, Ele quer te amar para sempre, porque Ele não muda, nem tampouco o seu amor.
Assim como imolaram o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro de Deus foi imolado por você e por mim. Quem compreende e aceita esse amor incondicional o tornará conhecido em toda parte. Não endureçais agora a vossa cerviz. Confiai-vos ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus. Amém?